Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Primeira Trave aqui no YouTube, certo? Segundo vídeo do dia, vamos falar sobre Corinthians 1, São Paulo também 1, jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Paulista, empate justo na minha concepção, a gente já vai se aprofundar um pouquinho mais nisso, jogo um pouco produtivo do ponto de vista ofensivo, do ponto de vista de criação das duas equipes, mas que contou, claro, com vários elementos táticos, destaques individuais. A gente já vai se aprofundar um pouquinho mais nisso tudo com o nosso campinho. Antes, pedir para você se inscrever no canal, deixar seu like no vídeo, comentar o que você achou da partida e compartilhar o vídeo com aquele seu amigo que gosta de uma boa análise tática, certo? Então, sem mais delongas, vamos mostrar aqui, antes de qualquer coisa, como as equipes começaram jogando, né? Primeiramente, o time mandante, o Corinthians, começou com o Hugo Souza no gol, aquilo que a gente já está acostumado a ver do Dorival, né? Linha de 4 atrás, Mateuzinho na lateral direita, Matheus Bidu na lateral esquerda, André Ramalho e Gustavo Henrique formando a dupla de zaga. Essa que foi concluída, né? Encontrada depois de muitas variações, né, na formação dessa dupla no decorrer da temporada passada. Acho que hoje chega a ser quase unanimidade, né, na torcida do Corinthians e, enfim, em quem acompanha o futebol no geral, que o André Ramalho e o Gustavo Henrique formam a dupla mais consistente de zaga dentre os zagueiros disponíveis no Corinthians. À frente deles, 3 meio-campistas de marcação, o Carrilho, o Ranieri e o André, nesse caso. Originalmente, acho que o titular absoluto seria o José Martinez, a gente ainda está para ver qual vai ser o desenrolar, a conclusão dessa situação do José Martinez, né, dele voltando ou não para o Brasil, ficando lá na Venezuela, muita burocracia, muita polêmica também, muitas dúvidas, né, perambulando essa questão. Enfim, vamos ver qual vai ser, mas no jogo de hoje foi o André o titular. E na frente deles o Breno Bidon, atuando como esse meia, posição que chegou a ser ocupada por ele na temporada passada, também pelo Rodrigo Garro. Agora o Garro está lesionado, fica o Bidon por aqui. Então vamos se aprofundar bastante nele, é um tópico acho que importante se destacar nesse jogo. E a dupla de ataque dessa vez formada pelo Yuri Alberto, estamos acostumados a ver ele por aqui, e o Kaique, né? Kaique Ferrari então ficou ao lado do Yuri Alberto, formou essa dupla, e não o Memphis e nem o Guinegão, que nem entrou em campo, né? Não foi utilizado nem vindo do banco de reservas. Pelo lado de São Paulo, temos o Rafael no gol, goleiro titular absoluto, e o São Paulo mais uma vez usando a linha de 4, da mesma forma como foi usado contra o São Bernardo. São Paulo repete essa linha de 4 atrás, com o lateral direito o Mike, lateral esquerdo o Wendel, a dupla de zaga formada pelo Arboleda e pelo Alan Franco, que, assim como eu falei do Corinthians, né, pelo lado de São Paulo, quando jogar com uma dupla de zaga, imagino que seja essa a dupla ideal também, os dois zagueiros mais consistentes, mais sólidos do elenco de São Paulo, e mostra também essa versatilidade tática do Crespo, né? A gente precisa de uma amostragem maior para saber se de fato ele vai aderir a essa linha de 4 de forma definitiva no decorrer da temporada, se é uma situação de ocasião, de repente, de rodízio do elenco, dele não interpretar que de repente que um terceiro zagueiro esteja apto, condições físicas, técnicas para jogar nesse começo de temporada. Enfim, no resumo vamos ter que esperar um pouquinho mais para saber, mas no mínimo, né, já acho que dá para ver que é uma variação tática que indica que o Crespo está disposto de fato a mexer nesse time, a testar, enfim, variações. Eu acho que é algo importante, né? Algo que entrega repertório para o São Paulo, tanto da parte tática, no sentido de forma de jogar, quanto também para casos como o que pode ser o caso atual, né? Do São Paulo precisar jogar com uma formação um pouquinho diferente. O trio de meio-campistas, aí eu prefiro separar um pouquinho mais essa parte do Lucas para frente. O trio de meio-campistas formado pelo Danielzinho, pelo Marcos Antônio e pelo Bobadilla, e o São Paulo vai cada vez mais, assim como na temporada passada também, desde a chegada do Crespo, vai cada vez mais mostrando que deve jogar com um trio de meio-campistas bastante versáteis, ou seja, meio-campistas que sabem defender e que sabem jogar também com a bola nos pés. Um meio-campo de muita mobilidade também, né, sem um primeiro volante, um cabeça de área muito fixo, como é o Pablo Maia, por exemplo, que veio do banco de reservas dessa vez. O Danielzinho, claro, no primeiro momento, na teoria, foi esse cara, esse primeiro homem da saída de bola, mas, como eu falei, houve bastante variação. De modo geral, o Danielzinho e o Marcos Antônio foram os que mais ficaram aqui perto da saída de bola. O Bobadilla teve um pouquinho mais de liberdade para sair aqui pelo lado direito, subir, descer, recuar, puxar a marcação, mas no resumo, um meio de campo muito móvel de São Paulo,
e com jogadores bons tecnicamente, no meu ponto de vista, na minha interpretação pelo menos. Nesse jogo em específico, com destaque para o Danielzinho e para o Marcos Antônio, que foram dois jogadores que agregaram bastante, que recompuseram muito bem, acho que é assim que fala, para defender, e também atacaram muito bem, seja para fazer lançamentos, para trocar passes, para pisar na área, finalizar, enfim, destaque também para o cruzamento do Danielzinho, que indica inclusive nessa variação do posicionamento, no momento que o Danielzinho cai aqui para o lado esquerdo, faz um ótimo cruzamento para o gol do Tapia, a gente já vai chegar lá também, mais um jogo de destaque inclusive dele, né? Assim como contra o São Bernardo, outro jogo que ele vai muito bem. O Lucas como esse meio aqui então atrás da dupla de ataque, ele que já chegou a ser um integrante da dupla de ataque por si só, quando o São Paulo ainda jogava com 5 defensores atrás, né, 3 zagueiros, enfim, em vez de 5, o Lucas chegou a formar essa dupla de ataque, seja junto com o Tapia, junto com o Luciano. Agora o Crespo mantém, né, o trio de meio-campistas e, a grosso modo, assim, né, só de forma mais didática, basicamente, ao invés de ter o zagueiro, ele coloca o Lucas aqui como mais essa opção de ataque, como meia perto da dupla que se mantém, né? A existência da dupla nesse esquema se mantém. Dessa vez foi formada pelo Tapia e pelo Luciano. A forma como o ataque do São Paulo se desenrolou então na prática, como não teve pontas, né, abertos, o mais próximo disso foi de fato Marcos Antônio e Bobadilha por aqui, mas foram jogadores que, né, meio campistas por si só, centralizaram bastante de forma natural e deixaram bastante esse corredor aberto aqui para o Wendel e para o Mike avançarem, gradativamente, claro, mas em algum momento também, em algum grau, eles ocuparam esse corredor aqui, atacaram a marcação do Mateuzinho e do Matheus Bidu, respectivamente, com algumas variações, né? Com ora o Bobadilha abrindo para o Mike subir centralizado, e assim como do outro lado também, só que mais os laterais abertos mesmo do que qualquer outra coisa, também com associações inclusive do Tapia, né? Caindo pelos lados, enfim, fazendo triangulações. Foi um ataque muito móvel de São Paulo e que mostrou essa versatilidade, se aproveitou dessa versatilidade por característica mesmo dos jogadores de meio campo, com a opção do Lucas aqui pelo meio, com tanto o Tapia quanto o Luciano, falei deles associando com os jogadores de lado, eles associavam também com os jogadores pelo meio, né, com o Lucas pelo meio, então parte recuar, puxar a marcação. O Luciano, principalmente por esse lado, tentou, pelo menos, né, na teoria, na orientação tática, aparecer bastante por aqui e gerar esse volume para o time do São Paulo. Na parte ofensiva do Corinthians, quando o Corinthians teve a bola no pé, aconteceu bastante dos laterais, assim como eu falei do São Paulo, né? Os laterais do Corinthians também avançaram bastante, o Matheus Bidu, então, e o Mateuzinho atacando o corredor do Wendel e do Mike, respectivamente. O Corinthians com a dupla de ataque, sem jogadores muito abertos, também deixou esse corredor aberto para os laterais avançarem, e teve tanto o Yuri Alberto quanto o Kaique tentando recuar aqui para puxar a marcação e para aparecer como opção entre linhas para o Corinthians progredir, né, a partir dos passes, seja dos jogadores de defesa, né, do André Amaro, do Gustavo Henrique, ou seja dos jogadores de meio campo, com o Ranieri, Carrilho, o André. O Carrilho, que desses três é o mais versátil, né, o jogador que tanto aparece aqui na saída de bola quanto também avança, consegue às vezes atacar esse corredor, né, ajudar o Mateuzinho aqui por esse lado direito, por mais que não tenha tido um desempenho que chamou muita atenção, né, não foi um desempenho de tanto destaque do Carrilho, mas destacar mesmo esse aspecto dele por característica, né. Aconteceu bastante também, como a gente está acostumado a ver, do próprio Ranieri, sendo esse cabeça de área, recuar aqui pelo lado esquerdo para ajudar na saída de bola e ser uma opção a mais nesse primeiro momento, né, na saída de bola do Corinthians. Como eu falei, queria deixar um destaque sobre o Breno Bidon, queria deixar um destaque sobre o Breno Bidon. Ele participou muito pouco do jogo, ele que não é nem um meia, aí falando por característica individual mesmo, né? Não é nem aquele meia de criação clássico, aquele camisa 10, aquele cara que toca na bola e vai tirar passes da cartola, achar
enfim, passes mágicos, mas também ele não é um primeiro volante, né? Um cara só de marcação, um cara só de ficar lá atrás. Ele é um cara, de fato, que precisa ter essa liberdade, essa movimentação, precisa procurar o jogo em algum grau, mas precisa também pisar na área. No resumo, é importante que ele tenha essa versatilidade dele bastante aproveitada, e eu não acho que foi muito o que aconteceu nesse jogo em específico. Como eu falei, o Corinthians agrupou bastante gente aqui atrás, agrupou gente na frente também, atacou bastante com os laterais, mas o setor, principalmente do Breno Bidon e dos atacantes em si, a bola não chegou muito neles. O Breno Bidon não teve sua capacidade técnica muito potencializada por esse esquema do Dorival. Ele poderia até mesmo estar nessa posição de meia, na teoria, poderia ter recuado um pouquinho mais, poderia ter chamado um pouco mais o jogo, e aí, lógico, a gente não sabe também se é uma questão do desempenho dele ou uma questão da orientação tática do próprio Dorival, mas na minha interpretação isso cabe mais ao técnico, que é incentivar que ele recue, que ele apareça um pouco mais para jogar e agregar para a equipe com a qualidade que ele tem bastante, mas pode ser um pouco dos dois também. Enfim, é algo que, de modo geral, de alguma forma pode ser corrigido, né, pelo time do Corinthians. Também das contas, ele fez o gol, claro, uma jogada boa, contou com o pivô ali dele mesmo, né? Ele recebe a bola, toca no Pedro Raul, o Alan Franco acaba falhando na marcação e ele recebe de volta ali do Pedro Raul livre na tabela e acaba marcando o gol de empate, uma jogada que mostrou, né, a qualidade que de fato ele tem. É um meio-campista bastante completo, que tem tudo para agregar mais do que ele já agrega, né, pro time do Corinthians. Tá falado? No mais, é isso. Não sei se eu esqueci de alguma coisa. As substituições também, né? A gente teve o Corinthians que toma o gol no primeiro tempo, né, passa o segundo tempo todo ali em busca do resultado, e em algum momento as substituições passam a ser focadas nisso, né, focadas nessa busca pelo resultado, focadas em jogar o time para frente. O Matheus Pereira entra no jogo, o Dieguinho, o Vitinho. O Corinthians acaba ficando com dois pontas abertos, né, o Vitinho pelo lado esquerdo, o Dieguinho pelo lado direito. O Pedro Raul acaba formando uma dupla de ataque com o Roberto, o Breno Bidon é mantido em campo, e o Matheus Pereira, cara, tem algum momento que ele chega a ser o único meio-campista com alguma capacidade não, né, mas com algum papel de marcação ali. O Corinthians vai todo para frente, vai para cima do São Paulo. Pelo lado do São Paulo, o Anthony Nicolas lateral esquerdo, o Wendel em algum momento do segundo tempo chega a sentir, né, a parte física, ele que se lesionou bastante temporada passada, ele não teve uma sequência grande de jogos, isso custou bastante para ele. Acaba sendo implantado o Nicolas, o Ferreira entra no lugar do Lucas. Destacar também sobre o Lucas, né? Não fez um jogo muito bom, tentou muitas jogadas de pegar a bola e tentar sair driblando, sair correndo, conduzir contra uma marcação forte. O Corinthians tem um meio campo de marcação muito aguerrido, e o Lucas não conseguiu se criar, digamos assim, né? A grosso modo, para cima deles. Ele fisicamente também já não é o mesmo, é um cara que eu sinto que está mais pesado, não é mais tão liso quanto já foi, né, por assim dizer, para sair driblando, tirar jogadas da cartola, enfim, é algo também que precisa ser corrigido no São Paulo. De repente, uma forma de potencializar a capacidade técnica dele sem que exija muito, ou que exija menos, né, na parte física e da capacidade, como eu falei, de conduzir, de ganhar duelos, de, enfim, enfrentar diretamente, né, frente a frente, as marcações adversárias no time de São Paulo. Mas voltando aqui, então, o Ferreirinha entra no lugar dele, no momento que o São Paulo também está um pouco mais recuado e que o Corinthians se atirou para frente. Então a ideia do Ferreira é que ele explorasse um pouco mais o espaço nas costas da marcação para puxar um contra-ataque em velocidade, buscar jogadas de um contra um de repente. Enfim, entre o Cedric também no lugar do Mike. O Pablo Maia, quando ele entra no lugar do Marcos Antônio, que uma substituição com a qual eu não concordei, por mais que eu tenha entendido, né, a questão de colocar um primeiro volante de cabeça de área ali no momento que o São Paulo precisaria se defender mais do que qualquer outra coisa, né, para defender a vantagem no placar. Em algum momento também entra o Caleri no lugar do Tapia, centroavante por centroavante. O segundo jogo do Caleri, né, de volta nessa temporada, não me lembro na verdade se ele chegou a jogar contra o Mirassol, mas contra o São Bernardo ele joga, e contra o Corinthians ele joga também.
os 2 jogos vindo do banco. Não dá tempo de ver, enfim, ele perdeu alguns duelos ali, mas também momentos no qual o São Paulo não estava privilegiando muito a parte ofensiva, então ainda estamos para ver. Provavelmente nesse Campeonato Paulista ainda a gente vai ter uma oportunidade de ver ele como titular, para ver como de fato ele está voltando da lesão gravíssima, né, que ele enfrentou na temporada passada, com a idade que ele já está também. Deve ser um retorno complicado, mas que com paciência pode ser bem conduzido ou não pela comissão técnica, pelo Hernan Crespo, enfim, pela equipe como um todo do São Paulo, certo? Deixa nos comentários se você sentiu falta de algum detalhe aqui na análise. Não esquece de deixar like no vídeo, compartilhar com aquele seu amigo que gosta de uma boa análise tática, se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, e por aí vai. Foi o segundo vídeo do dia esse. Se você ainda não assistiu, assista também, que eu postei agora há pouco, Manchester United e Manchester City pela Premier League, aí falando já de futebol europeu. Espero que vocês gostem desse conteúdo e vamos por mais. Essa semana ainda tem mais vídeo. Vamos manter a frequência por aí, tá falado? Um abraço, muito obrigado pela audiência e até mais.